Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, 5. Nenhum homem suporta tal fardo. Devo dizer, é pesado demais. Salvar tantas almas tem um preço alto. Ninguém, jamais, não, nunca. Ó Pai, tudo te é possível. Se é possível, afasta de mim esse cálice. Mas seja feita a tua vontade, não a minha vontade. Pare um segundo, respire fundo e deixe de lado tudo que você acha que sabe sobre esse assunto. Esqueça as aulas de religião, os filmes de Hollywood, as imagens emolduradas nas paredes das igrejas, porque o que você vai ouvir agora não foi mostrado na escola, não foi mostrado nos altares e durante séculos ficou escondido atrás de pinturas bonitas e silêncios convenientes. I'm profoundly impacted by it. Because I realized the price that he paid was something I would never be willing to do for probably anybody. It's very difficult for me to even sing songs about the cross, even in worship. Because I truly do understand what he paid, the price that he paid. Ao longo da história, o mundo produziu figuras que deixaram a sua marca. Generais que mudaram fronteiras, atletas que quebraram recordes, artistas que tocaram a alma humana, homens e mulheres que a história nunca vai esquecer. Mas existe um nome que não pertence a nenhuma dessas categorias, porque nenhuma categoria foi criada à sua altura. Hoje, eu não vim falar de conquistas, não vim falar de vitórias, nem de momentos que fazem sorrir. Vim falar de algo muito diferente. Vim falar do instante em que o amor se tornou em carne rasgada, em ossos perfurados, em sangue derramado até a última gota. Vim falar do maior sacrifício que esse mundo já viu. Durante gerações, a morte de Jesus foi retratada com pincel suave e cores douradas. Uma figura serena, suspensa na cruz, o rosto tranquilo, o corpo quase intacto. Uma cena que, estranhamente, parecia mais com descanso do que com execução. Foi exatamente essa contradição que incomodou um médico francês no começo do século XX, o Dr. Pierre Barbet. Ele não era teólogo, não era filósofo, ele era apenas um cirurgião, um dos melhores de Paris, um homem que passava seus dias operando corpos reais, lidando com ferimentos reais, conhecendo os limites reais da resistência humana. E quando olhava para representações de Cristo crucificado, o seu olhar clínico identificava algo que nenhum artista parecia ter considerado. Aquelas imagens não faziam sentido do ponto de vista do corpo humano. Então, ele começou a fazer o que todo cientista faz. Perguntou, investigou, testou, estudou os relatos históricos da crucificação romana, analisou o sudário de Turim, realizou o experimento, consultou fontes arqueológicas e levou anos para isso. E o que encontrou no fim desse caminho foi tão perturbador, tão preciso e tão devastadoramente humano que quando apresentou as suas conclusões ao cardeal Pacelli, o homem que mais tarde se tornaria o Papa Pio XII, o cardeal não conseguiu segurar as lágrimas e disse: "Não sabíamos, ninguém nos disse isso." Pois bem, chegou a sua vez de saber. Então, se desfaça de todas as distrações e me acompanhe. Tem um erro que quase todo mundo comete quando pensa na paixão de Cristo. Imaginam que o sofrimento começou na cruz. Bem, não começou. Começou muito antes, numa noite fria, num jardim nos arredores de Jerusalém. Enquanto os discípulos dormiam e Jesus ficou sozinho com o peso do que sabia que ia acontecer. O nome daquele lugar em hebraico não é Jardim das Oliveiras, como muita gente pensa. A palavra Getsemane vem de dois termos que são Get, que significa pensar, e Shemen, que significa azeite. Era literalmente uma prensa de azeite, o lugar onde a azeitona é esmagada até não sobrar nada por dentro.
dentro. Uma escolha de que, olhando para trás, parece quase profética. Os evangelhos descreveram algo naquela noite que, durante séculos, foi tratado como metáfora. Jesus suando sangue. A ciência não trata isso como metáfora. Tem um nome clínico. Hematidrose. É uma condição extremamente rara, mas está documentada na literatura médica. Acontece quando o organismo é submetido a um nível de terror psicológico tão avassalador que os vasos capilares próximos às glândulas de suor colapsam e se rompem. O sangue se infiltra no suor e emerge pela pele. Mas o que pouca gente sabe é o que isso faz ao corpo além da imagem em si. A hematidrose transforma a pele humana numa superfície hipersensível e extremamente fragilizada. Os tecidos ficam inflamados, moles, vulneráveis demais. Um toque leve já seria o suficiente para causar dor. Um abraço seria insuportável. Com essa pele já no estado de uma ferida aberta, Jesus seguiu para o que viria em seguida. O sofrimento não esperou amanhecer. Começou na escuridão do jardim, no silêncio, na solidão de quem carrega o que nenhum outro ser humano jamais carregou. Existe uma palavra que os romanos usavam para nomear o instrumento de flagelação, flagrum. E entender esse instrumento em detalhe muda completamente a forma como se enxerga o que aconteceu. Não era um chicote comum, era uma engenhoca de destruição, construída com precisão. Vários fios de cabedal saíam de um cabo central. Na ponta de cada um desses fios, presos com cuidado, havia 3 tipos de elementos: fragmentos de osso de animal, esferas pequenas de chumbo fundido e pregos de metal. Cada elemento tinha uma função diferente. As esferas de chumbo penetravam com força suficiente para provocar hemorragia interna e destruírem o tecido muscular mais profundo. Os fragmentos de osso cortavam e rasgavam as camadas da pele. Os pregos ancoravam na carne e arrancavam pedaços quando o chicote era puxado de volta. Não era uma punição, era uma arquitetura de dor. O sudário de Turim, o manto de linho que cobriu o corpo de Jesus depois da morte, preserva as marcas desse instrumento como uma clareza que investigadores forenses conseguiram analisar em detalhes. As marcas cobrem os ombros, toda a extensão das costas, os rins, a parte de trás das pernas e até o peito. Não tem uma área do corpo que não foi atingida. E aqui tem um detalhe que pouquíssima gente conhece. Pilatos nunca ordenou aquilo como condenação à morte. Ordenou como alternativa à morte. Uma tentativa de satisfazer a multidão com uma punição severa sem ter que assinar a crucificação. A lei romana previa um limite de 39 golpes. Os soldados não respeitaram esse limite. Quando Jesus saiu dali em direção ao Calvário, o seu estado físico estava tão crítico que qualquer médico de hoje diria que ele não tinha condições de estar de pé. E ainda assim, estava. A cena da coroa de espinhos é uma das mais representadas na história da arte cristã e também uma das mais distorcidas. O que os pintores imortalizaram foi uma espécie de tiara vegetal, delicada, quase decorativa. Alguns espinhos finos, dispostos em círculos. A realidade que a arqueologia botânica encontrou em Jerusalém é bem diferente. Naquela região, crescem vários tipos de espinheiros, mas só um tem flexibilidade suficiente para ser traçado sem quebrar. A planta, conhecida como Spina Christi, literalmente o espinho de Cristo. Os galhos são resistentes e curvos. Os espinhos são longos, afiados e duros. E cada espinho principal tem 2 espinhos menores saindo dos lados, formando uma forma que, por acaso ou não, lembra uma cruz. O que os soldados fizeram não foi colocar uma tiara na cabeça de Jesus. Eles traçaram um capacete, camada sobre camada de galhos espinhosos, cobrindo todo o crânio, da testa até a nuca. E depois pressionaram com força para os espinhos entrarem na carne de Jesus. Mas o objetivo não era só físico, era psicológico. Era a mensagem mais cruel que aqueles soldados conseguiram mandar. Você é um rei de mentira e essa é a sua coroa. Tem uma imagem que o cinema repetiu
tanto que virou familiar. Jesus curvado sob o peso de uma cruz enorme, arrastando-a pelas ruas de Jerusalém. A história é ao mesmo tempo mais técnica e mais devastadora do que essa imagem. Os romanos não carregavam a cruz inteira de um lado para o outro. Os postes verticais ficavam fixos nos locais de execução, enterrados no chão, reutilizados de condenado em condenado. O que o condenado carregava era sua viga horizontal, o patibulum, com um peso que os historiadores estimam entre 30 e 50 quilos. Jesus carregou esse madeiro apoiado nos ombros, os mesmos ombros que minutos antes tinham sido destruídos pelo flagelo, sobre músculos sem nenhum tecido para protegê-los, sobre uma pele que já não existia, substituída por carne exposta e coágulos. Cada passo que dava fazia o madeiro balançar sobre aquela ferida aberta como se fosse um novo instrumento de tortura. Tem um momento em que o corpo simplesmente cedeu e ele caiu. Do ponto de vista médico, essa queda é um sinal claro. Queda abrupta de pressão arterial, desidratação severa, iminência de colapso circulatório. O corpo estava a falhar. Os soldados puxaram da multidão um homem que passava por ali, Simão de Cirene, e mandaram ele carregar o madeiro. Uma semana antes, aquelas mesmas ruas tinham sido tomadas por uma multidão em festa. Palmas, ramos, gritos de aclamação. Uma entrada triunfal que toda Jerusalém viu. Onde estava essa multidão agora? Sumida. Os apóstolos, os homens que tinham prometido morrer com ele se fosse preciso, fugiram na noite anterior. Os que ele curou não apareceram. Os que viram milagres com os próprios olhos ficaram em casa. Até Lázaro, o homem que ele tirou do túmulo, não estava ali. Ficaram apenas algumas mulheres corajosas: João, Maria Madalena e a própria mãe de Jesus, Maria. Foi assim que ele chegou ao Calvário, destruído, abandonado e ainda em pé. Durante séculos, ninguém tinha encontrado evidências físicas reais de uma crucificação. Os romanos crucificaram dezenas de milhares de pessoas, mas os corpos eram normalmente abandonados, jogados em valas comuns ou deixados para os animais. Não tinha enterramento, não tinha ossário, não tinha vestígio. Em 1967, isso mudou. Numa área periférica de Jerusalém, máquinas de construção abriram por acidente um túmulo do século I. Dentro havia um ossário, uma caixa de pedra de calcário com ossos de um homem. O nome que estava gravado na tampa era Jonathan bin Hagakol. Ele tinha cerca de 25 anos quando morreu. E quando os arqueólogos examinaram os ossos, encontraram algo que ninguém esperava: um prego de ferro atravessando o calcanhar. Era a primeira prova física arqueológica de uma crucificação romana já encontrada na história. Desde então, foram descobertos mais 2 casos, um em escavações na Itália, outro em Cambridge, na Inglaterra. Em todos eles, o mesmo padrão: pregos nos calcanhares atravessando a cartilagem lateral do pé. Não no peito do pé, como os séculos de arte cristão retratam, mas no calcanhar, porque é a única estrutura do pé com resistência suficiente para aguentar o peso de um corpo humano suspenso sem rasgar. Quanto aos pulsos, o Dr. Barbet conduziu experimentos que provaram algo igualmente revelador. Um prego na palma da mão não sustenta o peso do corpo humano. O tecido rasga em minutos e o corpo cai. Para a crucificação funcionar, o prego tinha que passar pela região do punho, especificamente por um canal entre os ossos do carpo que Barbet identificou e descreveu. Ao atravessar esse canal, o prego não quebrava nenhum osso, mas esmagava o nervo mediano. 2000 anos depois, a arqueologia e a medicina chegaram ao mesmo ponto que o Evangelho já tinha registrado milênios atrás. Jesus estava agora preso à cruz. Pregos nos pulsos, pregos nos calcanhares, o corpo inteiro suspenso ao ar. Quando o corpo fica pendurado pelos braços, acontece algo que pouca gente imagina. Os músculos do peito travam numa posição que permite encher os pulmões de ar, mas não deixa o ar sair. O ar fica preso lá dentro. O gás carbônico começa a se acumular no sangue e a sensação que surge é a pior que um ser humano pode sentir: a de estar se afogando devagar, sem conseguir
conseguir parar. É por isso que a crucificação, no fundo, é uma morte pela perda do ar. Uma morte lenta, calculada e cruel. Para conseguir soltar o ar preso nos pulmões, o condenado precisava fazer uma única coisa: empurrar o corpo para cima, apoiar os pés perfurados pelos pregos, dobrar os joelhos com toda a força que sobrava, levantar o corpo e raspar as costas destruídas contra a madeira da cruz. Só nesse momento, suspenso e organizando, ele conseguia respirar. Depois, o corpo descia, o ar voltava a ficar preso e tudo recomeçava. Tudo isso repetidas vezes, hora após horas, até o corpo não aguentar mais se erguer, até os músculos simplesmente desistirem. E quando esse movimento chegava, a morte vinha logo atrás. Tinha ainda um pequeno suporte de madeira preso à cruz logo abaixo das nádegas. Os romanos chamavam de sedícula. Não era nenhuma gentileza, era mais um instrumento de crueldade. Permitia que o condenado descansasse alguns segundos antes de ser forçado a se erguer de novo. O objetivo era simples: fazer durar o máximo possível. Uma crucificação romana comum durava 3 dias. Jesus morreu aproximadamente em 3 horas. E quando Pilatos recebeu a notícia, mandou confirmar, porque aquilo não era normal. Eles foram para partir os joelhos, mas quando chegaram nele, pararam. Como diz o Evangelho, vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. João 19:33. Tem um detalhe na narrativa da crucificação que raramente recebe a atenção que merece. Na cruz, ele pediu a Deus que perdoasse os que estavam o crucificando. Garantiu ao ladrão ao seu lado um lugar no paraíso. Entregou a mãe aos cuidados de João, o discípulo amado. Perguntou ao pai por que havia o abandonado. Disse que estava com sede. Declarou que tudo estava consumado. E no fim, entregou o Espírito. Cada uma dessas frases foi uma escolha, uma decisão consciente de voltar a sentir tudo aquilo mais uma vez, para que as palavras fossem ouvidas. Teve ainda um momento em que um soldado se aproximou com uma esponja embebida em vinagre. Não era vinho, era uma bebida altamente fermentada que os soldados romanos carregavam consigo, usada tanto para a higiene quanto pelo efeito analgésico nas situações de guerra. Tem quem interprete aquele gesto como mais uma humilhação, mas os relatos sugerem que, pelo menos, um dos soldados ali presentes foi tomado de uma compaixão silenciosa e usou o único recurso que tinha para tentar aliviar a dor de Jesus sem que os superiores percebessem. Jesus tocou com os lábios, reconheceu o que era e não bebeu. Preferiu manter a mente completamente lúcida até o último momento. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23:46. A morte de Jesus não foi causada só pelas feridas que todo mundo viu. Foi o resultado do colapso simultâneo de múltiplos órgãos, da perda massiva de sangue desde o flagelo, da asfixia progressiva na cruz, da desidratação extrema. Tudo junto, camada sobre camada. O coração partido não era uma metáfora de devoção, era um fato clínico. Antes de continuar, preciso parar aqui, porque existe uma hipótese, uma teoria que circula há décadas e que, se fosse verdadeira, derrubaria tudo o que você acabou de ouvir. Não só a narrativa da crucificação, derrubaria a ressurreição, derrubaria o cristianismo inteiro pela base. Essa teoria se chama Swoon Theory, ou, em português, teoria do desmaio. A ideia é simples: Jesus não morreu na cruz, ele apenas perdeu a consciência por causa da dor e do choque. Foi confundido com morto, retirado ainda vivo, e ao se recuperar, apareceu aos discípulos, gerando o que eles entenderam como ressurreição. À primeira vista, parece convincente, e muita gente acredita nisso. Há mais de 1 bilhão de muçulmanos no mundo que seguem essa linha, já que o Corão afirma que Jesus não morreu na cruz. Mas aqui a investigação precisa ser honesta. O Corão foi escrito 6 séculos depois dos acontecimentos. Já as fontes mais próximas da crucificação, registros romanos, relatos judaicos, evangelhos e historiadores como Tácito e José apontam para o mesmo fato. Jesus morreu na cruz. Mas vamos além das fontes. Vamos ao que a medicina diz. Antes mesmo da cruz, Jesus já havia passado pela hematitrose, uma noite sem dormir, o flagelo romano que rasgou músculos e tendões, a coroa de espinhos, o peso do patíbulo sobre os ombros, feridas e a queda no caminho. E só depois de tudo isso vieram os pregos. A teoria do desmaio afirma que alguém nesse estado poderia apenas apagar e ser confundido com morto. Vamos considerar isso seriamente. Uma
pessoa em choque hipovolêmico não está apenas inconsciente, está com o corpo entrando em falência, órgãos desligando, coração lutando para continuar, sem sangue, sem água, sem qualquer tratamento. E mesmo que sobrevivesse ao flagelo, ainda restava a crucificação. A crucificação mata por asfixia progressiva. Cada minuto pendurado impede a respiração, acumula dióxido de carbono no sangue, provoca acidose e leva o coração ao colapso. Desmaiar não interrompe isso, a asfixia continua e acelera, mas há mais. Os soldados romanos não eram médicos, eram executores treinados para garantir que ninguém saísse vivo dali. E havia um detalhe decisivo: se um condenado escapasse vivo, um soldado responsável pagava com a própria vida. Não havia espaço para erro. Quando se aproximaram de Jesus, não quebraram as suas pernas, sinal de que já o consideravam morto. Em vez disso, um deles cravou uma lança em seu lado, ou seja, no lado do peito. Era a confirmação final, e o que saiu foi sangue e um líquido claro, algo que a medicina moderna associa à efusão pericárdica, compatível com colapso cardíaco após extrema insuficiência respiratória. Não é algo que se simula, não é algo que se confunde, é sinal de morte real. A teoria do desmaio não se sustenta como hipótese médica, é uma tentativa de encontrar qualquer saída para evitar a conclusão apontada pelos fatos. Jesus não desmaiou, Jesus morreu. E é exatamente por isso que o que aconteceu 3 dias depois importa tanto. Tudo o que eu descrevi até agora tem respaldo científico, arqueológico e histórico. Pode ser verificado, estudado, publicado em revistas médicas, mas existe uma dimensão desse sacrifício que nenhuma investigação vai conseguir medir. Pensa por um momento nos milhares de pessoas que os romanos crucificaram ao longo dos séculos. Escravos, criminosos, rebeldes, todos passaram pelo mesmo suplício físico. Todos sentiram os pregos, todos agonizaram na mesma posição, todos morreram da mesma forma. Ninguém acende uma vela por eles. Ninguém chora por eles 2000 anos depois. A diferença não está na dor física. A diferença está no que nenhum instrumento médico consegue detectar. A fé cristã sustenta que, naquele momento, num cruzamento entre o humano e o divino, Jesus carregou algo que vai além da anatomia. O peso acumulado de tudo o que a humanidade alguma vez fez de errado. Cada traição, cada crueldade, cada momento de desespero, cada vez que alguém se sentiu completamente sozinho, sem saída. Pensa no momento mais sombrio da sua vida. Aquele instante em que a dor foi grande demais para você conseguir explicar para alguém, em que a culpa não te deixava dormir, em que você pediu ajuda e não veio ninguém. Agora imagina isso multiplicado por cada ser humano que já existiu ou que ainda vai existir, e coloca tudo isso dentro de um único homem, numa tarde de sexta-feira, numa colina fora de Jerusalém. Foi dentro desse peso que saiu o grito mais devastador que a história já registrou. Oh, Deus! Oh, Deus! Por que me abandonaste? Não foi fraqueza, foi o momento em que ele carregou o abandono de toda a humanidade, para que nenhum ser humano precisasse carregar o seu peso sozinho. Pierre Barbet publicou seus estudos, a ciência confirmou e os evangelhos descreveram. A arqueologia encontrou os ossos, os pregos, as marcas. E no fim de tudo, o que essa investigação produziu não foi dúvida, foi profundidade, porque por trás de 2 milênios de devoção, de catedrais e pinturas e procissões, tinha algo muito mais simples e mais perturbador. Um homem real, com nervos reais, com pele que rasgou, com pulmões que sufocaram, com um coração que parou. Um homem que teve a possibilidade de não morrer, que podia ter descido da cruz, que podia ter pedido socorro, que podia ter escolhido não sentir nada daquilo, e que mesmo assim decidiu ficar. Recusou o analgésico, falou quando falar custava tudo, perdoou quando estava sendo morto e entregou o último suspiro de forma voluntária. Santo Agostinho disse uma vez algo que ficou marcado na história. Deus criou você sem a sua permissão, mas não vai te salvar sem a sua decisão. Ele fez parte dele, completamente, sem reservas, sem condições. Toda a dor que você já sentiu, sente agora e ainda vai sentir, tem um limite, tem um fim.
tem data de validade, porque antes de qualquer uma delas chegar até você, alguém já entrou nela primeiro. Isso é o que a ciência encontrou quando parou de olhar para a vitral e começou a olhar para os ossos. Não uma história bonita, mas a maior e mais perturbadora prova de amor que esse mundo já viu. Então, se você chegou até aqui, essa história tocou algo dentro de você. Então compartilhe com alguém que precise ouvir essa história. Se inscreve no canal, deixa um like, comenta o que você sentiu, porque isso vai me ajudar demais. E lembre-se, Jesus não morreu simplesmente, ele morreu pela sua alma. Bem, eu sou a Lenda e adoro mistérios.